Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Kelly, para quem não me conhece, sou sacerdotisa de Umbanda e esse aqui é o canal Tarô, Intuição e Espiritualidade, criado no intuito de trazer mensagens que venham trazer reflexões, trazer alertas, venham trazer direcionamentos, venham auxiliar de alguma forma aí o coletivo do canal, tá? Minhas leituras, elas são atemporais, tá? Essa aqui é uma energia voltada para o nosso mês de junho, mas você pode estar recebendo essa mensagem em outro tempo, tá? Então, ela vai chegar para você no momento que você estiver necessitando. Minhas leituras, elas são terapêuticas, tá? Eu sou formada em terapeuta, em terapia holística. Eu sou formada também em Reiki, tá? Tem algumas né, formações aí, magias ocultas, tá? Ervoterapia, eu trabalho com ervas, tá? Eu tenho uma lojinha de produtos artesanais e naturais feitos com ervas, né? Então eu tenho uma loja que trabalha com velas para ritualísticas, tá? Feitas com ervas, sabonetes feitos com ervas. Também confecciono guias, né? As nossas guias, nossos colares de contas aí para as nossas entidades aí, por meio de canalização, tá? Em conjunto com o médium, tá? Então aqui essas leituras, elas têm um intuito e elas são sempre aqui. Antes de eu estar aqui nessa mesa, eu já fiz canalização, já puxei a energia do signo ou da mensagem, tá? Mais tarde eu vou colocar aqui uma leitura sobre o portal que nós temos amanhã, dia 6, né? Amanhã é 6/6, nós temos um portal aberto, né? Aí eu vou falar um pouco sobre esse portal amanhã, tá bom? Sobre as energias desse portal, que elas já estão a partir de hoje, já, né? Na verdade, a partir de ontem, 3 dias antes, na verdade. Essas energias, elas já começam, né? Nós entramos numa lua crescente ontem, né? Então, assim, já vem numa energia de expansão, né? Que a lua crescente fala sobre expansão, sobre expandir, né? Então, hoje é para o coletivo de Sagitário, tá? Para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter nesse signo, é interessante você estar lendo essa mensagem. O oposto complementar de Sagitário é o signo de Gêmeos, tá? Então, assim, é interessante também estar lendo, vendo, né? A mensagem, a leitura do signo de Gêmeos, que eu já coloquei no canal ontem, né? Lembrando que a mensagem pode não ressoar com você neste momento, mas eu te aconselho, salve e guarda para que em outro momento você venha a assistir, tá? Pode assistir agora, mas lá na frente você tenha ela guardada para você assistir novamente. Eu cortei o dedo, gente. Tava lavando louça e trabalhando a minha mentoria, porque a gente trabalha a nossa espiritualidade dessa forma, né? Às vezes lavando louça, lavando roupa, né? Eu tenho uma outra atividade, né? Eu tenho uma profissão e a minha profissão, ela me permite trabalhar com o tarô em alguns horários, né? Trabalho em casa também, então eu tenho essa flexibilidade de poder cuidar da minha casa, poder cuidar das minhas coisas pessoais, né? E dos meus outros afazeres nos intervalos dos atendimentos que eu tenho da minha outra profissão. Eu consigo, a espiritualidade, ela trabalhou, né? Movimentou a minha vida nesse sentido. Então, acabei cortando o dedo. Tava fazendo uma canalização enquanto lavava a louça. E acontece, as canalizações acontecem assim, tá?
Às vezes a gente recebe, né, algumas mensagens enquanto a gente está nos nossos afazeres. Por isso que eu digo muito para as pessoas que eu cuido espiritualmente, né? Não só lá no meu templo sagrado, mas as pessoas que me procuram no particular, eu sempre falo para elas, né? A espiritualidade, ela está o tempo todo se comunicando com a gente, tentando se comunicar com a gente. A gente só precisa estar atento, né? Para essa comunicação, porque às vezes a gente não tá atento a essa comunicação e aí passa despercebido, né? Então eu, como trabalho diariamente com a espiritualidade, e então eu busco alimentar essa conexão com a espiritualidade constantemente, né? Então eu tenho os meus altares em casa, ativo os meus altares, ativo os mantras, né? Eu sou sacerdotisa de Umbanda, mas eu acredito muito que a espiritualidade, ela é um todo, tá bom? Ela é um todo, né? A gente aprende sobre diversas manifestações espirituais e aí a gente monta o nosso próprio quebra-cabeça. E claro que dentro de alguns templos sagrados existem fundamentos e regras e elas precisam ser seguidas. Tem coisas que não podem ser misturadas, cultos, na verdade, que não podem ser misturados. Mas a espiritualidade, ela não tem dogmas, né? Ela não tem crenças, por exemplo, ela não tem título. A espiritualidade, ela é um todo. Então ela se manifesta da maneira que ela quer. Então já vi acontecer em situações lá, até mesmo dentro do meu terreiro, você sentir a energia de uma outra egrégora também atuando ali. E eu falo, a espiritualidade, ela é livre. Nós é que não somos, de certa forma não somos, tá? Mas a espiritualidade no seu campo de atuação, ela é livre. Então, se você tiver numa gira de caboclo e o seu xamã, ele te passar uma mensagem, e o xamã, e a gente fala muito xamã, porque aí a gente vai levar mais pro lado do xamanismo, né? Essa outra egrégora, e aí o povo vai falar assim, mas você não pode misturar isso com... Gente, pelo amor de Deus, né? Imagine, eu vou dar eu como exemplo. Então, assim, ó, eu sou sacerdotisa de Umbanda, mas eu descobri na minha própria ancestralidade, e até mesmo eu descobri que eu tenho, por exemplo, conexão com outras egrégoras, e por que que eu não vou trabalhar essas outras egrégoras? Sim, eu vou trabalhar essas outras egrégoras para que o meu trabalho espiritual através do tarô, através dos meus rituais, de inúmeras coisas, né? De inúmeras energias. A gente só precisa aprender a distinguir cada uma, né? E não querer misturar uma na outra no sentido assim, se confundir naquilo que você tá cultuando e nem se confundir naquilo que você tá sentindo. Mas eu tenho conexão com deusas, né? Com deuses, eu tenho muita conexão com xamã, eu tenho um xamã, eu tenho muita conexão com as curandeiras, eu tenho muita conexão com o lado da feitiçaria, bruxaria, né? A ciência dos magos. Então, assim, a gente precisa entender o nosso caminho espiritual, tá? Às vezes a gente é inserido dentro de uma religião para despertar as outras coisas. Ela é só como que eu vou dizer para você assim, ela é só a porta para a chegada das outras coisas, tá? Eu comecei no candomblé, amo o candomblé de paixão, né? Depois eu fui trazida para Umbanda. Tô na Umbanda hoje, tanto que sou sacerdotisa de Umbanda, mas eu cultuo outras energias, outras egrégoras,
de certa forma, é em conjunto com aos meus orixás, aos meus guardiões e guardiães, meus mentores, mas é junto e não é junto, porque você tem que saber separar as duas coisas, tá? Saber que energias são essas. Então eu falo, ontem mesmo, à tarde, era para mim trazer Sagitário ontem à tarde, mas ontem à tarde eu trabalhei com o meu xamã, mas trabalhei comigo, tá? Trabalhei comigo, conexão comigo, meditação, a energia, né, desse espírito. Trabalhei limpeza energética em mim, tal, tudo, entendeu? Então, assim, a gente precisa, né? Eu tenho laços indígenas, né? Eu sou neta e bisneta de índios, tanto do lado materno quanto do lado paterno. Então, eu tenho uma raiz indígena bem forte, tá? Mas tem outras linhagens também. Eu tenho avós italianos também, eu tenho bisavô português. Então, assim, tem uma mistura bem bacana na minha, na minha linhagem, tá? Bom, então vamos lá. Antes de mais nada, curta, compartilhe, comente, deixe aqui a sua energia, compartilhe, faça essa troca, se inscreva no canal, é gratuito, não há cobrança nenhuma para você, nem financeira e nem espiritual, é só uma troca de energia que a gente está fazendo, tá? E você ajuda o meu canal a crescer, essa mensagem chegar a outras pessoas. Também eu deixo na minha descrição lá a minha chave Pix, que se você quiser e achar que deve, sentir que deve ajudar a fazer uma contribuição, será muito bem-vinda, tá? Eu trabalho com projetos sociais de ajudar aí moradores de rua com alimentos e roupas, tá? Então, assim, se pode ajudar, será muito mais que bem-vindo, tá? Mas só de você curtir, compartilhar, se inscrever no canal, você já está colaborando com essa egrégora aqui, amiga, que quer, essa egrégora de espíritos de luz aqui, que quer levar a mensagem para muitas pessoas, tá bom? Então, vamos falar com o coletivo de Gêmeos? Não vamos... Gêmeos não, epa, com coletivo de Sagitário, perdão. Eu não edito meus vídeos, tá, gente? Então, meus vídeos vai do jeito que tá sendo gravado. Então, vamos lá. Coletivo de Sagitário. Antes de mais nada, Sagitário é um signo muito espiritual, é um signo que busca conexão com a espiritualidade, é um signo que tem uma grande intuição. Muitas pessoas desse signo têm chamados espirituais, tá bom? Tem aí uma conexão com a espiritualidade muito intensa. Fora que é o único signo do zodíaco que é um signo, que traz, né, a energia do encantado. Então, alguns sagitarianos aqui podem ter forte ligação com os encantados. Que seriam os encantados? Fadas, gnomos, os elementais, né? Os duendes aí, Exu mirins, pombagiras mirins aí, né? Então, não que os outros signos também não tenham, gente, pelo amor de Deus, mas aqui há uma parcela de sagitarianos aqui que tem forte ligação com o lado místico, né? Com essa egrégora mística, ligação com o xamanismo, tá? O pessoal aqui tem bastante, eu sinto bastante essa energia, eu sinto bastante essa vibração atuando aqui. Então, vamos, né, trazer aqui essa energia para o coletivo, né, de Sagitário. Esse é o tarô das bruxas, eu uso bastante ele. Às vezes eu não trago muitas leituras durante o dia, né, às vezes é 2 leituras só, porque os tarôs precisam descansar, tá?
repor energia também, né? Eles precisam ser limpos de energias de outras leituras e tal, tudo mais. Bom, quem lê tarô tem menção de como funciona, né? Como nosso corpo, a nossa matéria precisa ser limpa, os tarôs também precisam ser limpos, tá? Então, aqui, eu tô tentando aqui, gente, pular a música, mas tá difícil. Agora consegui. Agora foi. Vamos lá. Descruzem braços, pernas, mentalizem aqui o que vocês desejam saber. E que eu peço permissão para a sua egrégora que te acompanha, os seus mentores, as suas mentoras, o seu anjo de guarda. Eu peço licença a adentrar o seu campo energético. Peço também que a minha mentoria se faça presente sempre, me auxiliando, me protegendo também neste momento e trazendo aqui aquilo que o coletivo precisa ouvir. Então vamos lá. Tarô, cartas saltadas, por favor. Gratidão. Saiu aqui o enforcado na posição invertida. Então, assim, para vocês, na posição invertida é como se ele estivesse na posição correta. É como se ele estivesse, porque a carta certa ele é de cabeça para baixo. Na posição invertida, ele está na posição correta. E o que me traz aqui logo de início? Logo de princípio que já veio na minha mente foi o seguinte, que os seus pensamentos sobre algo ou alguém, eles não estão errados, tá? Eles não estão errados. O que você está vendo, o que a espiritualidade está te mostrando, que ela está te intuindo, esses pensamentos, essa visão que você está tendo, ela não está distorcida, tá? É isso mesmo que você está vendo sobre algo ou sobre alguém. Aqui, eita lelê, eu vejo aqui um rompimento, tá? Eu vejo aqui o rompimento aqui de algo, tá? Porque nós temos aqui a carta da bruxa, né? A carta do louco, a carta da força, a carta da temperança, que é a energia de Sagitário, e a carta da morte, tá? E a carta da torre. E aí, o que eu vejo com isso? Então, assim, ó, se você tem sentido, e aqui eu falo de cunho espiritual, vai ter acredito que o tarô vai trazer outras situações aqui para você. Mas aqui eu vejo de cunho espiritual que alguém imaturo, e por conta dessa imaturidade, essa pessoa ela vai ser cortada, porque a própria espiritualidade tem visto que você tem tido paciência, você tem tentado resignificar algumas situações, tem tido paciência e tem pedido clareza, porque a carta da temperança, ela fala sobre alguém que recebe iluminação da espiritualidade. E a carta do louco, se ele tivesse caído da forma correta, eu estaria falando para você aqui, olhar as coisas por um outro prisma, que você estaria talvez enganado sobre a visão que você está tendo, mas aqui ela cai numa posição que para mim eu enxergo uma posição correta, sabe? Que é alguém que está sim enxergando as coisas, a espiritualidade ela está mostrando, você não está sendo enganado pelo que você ouve da espiritualidade, é sim a sua mentoria que está te mostrando, está te intuindo as coisas como elas são sobre algo ou sobre alguém. Mas aqui veio para mim muito que é sobre alguém muito imaturo, tá? Mas você já vem sendo avisado há tempos, porque tem a carta da roda da fortuna aqui também, aqui embaixo.
Você também tem sido avisados a tempo sobre esse corte, sobre essa finalização ou sobre esse afastamento que a espiritualidade vai fazer, porque há tempos você vem pedindo para a espiritualidade te iluminar, para a espiritualidade ela abrir os seus olhos e para que você não seja confundida e nem enganada naquilo que você está vendo. Aqui eu vejo sagitarianos que perguntaram para a espiritualidade se era coisas da cabeça. Não, não é, tá? Não é coisas da sua cabeça, não. É a sua mentoria mostrando para você, tá? E aqui me fala sobre alguém muito imaturo. Alguém muito imaturo. Que até usou, tá? Até usou de magia sem conhecimento dessa magia, tá? Sem conhecimento dessa magia. Alguém que não tem todo o conhecimento, que não tem sabedoria, tá? Me fala aqui que você fez muita força. Em alguns momentos você se desgastou demais, né? Você sentiu o peso dessas energias, tá? Mas fala de alguém aqui muito imaturo na sua energia, tá? A carta da louca fala de alguém que não se preocupa com as suas ações, só faz, que se foda no que vai dar. É alguém que tem um temperamento muito desajustado, tá? É uma pessoa que não pensa nas consequências, não reflete sobre as ações, tá? E tentou aqui, fala, porque tem a roda da fortuna aqui, fala sobre ela tentar atrapalhar, não só, por exemplo, você no plano espiritual, através de magia, tá? Mas até na sua vida aí afetiva. Nós tem a carta do diabo aqui. Tá? Então aqui assim, você não está enganado sobre essa pessoa. Ou para outros, você não está enganado sobre essa situação. Você não está enganado sobre o que você tem sentido e o que você tem percebido no seu campo energético. Você não está enganado no que você tem sentido, nas intenções dessa outra pessoa ou desse meio coletivo ou até mesmo de alguma situação, tá? Eita, Lelê, tem aqui a espiritualidade, fala muito sobre, porque a carta da temperança fala sobre 2 anjos, eu sinto muita energia de arcanjo Miguel e arcanjo Rafael, tá? Eu senti muito essa energia, fala sobre proteções angelicais que você, sagitariano, tem, tá? Aqui, esse é um tarô dos guardiões. Eu quero trazer aqui, sentir de trazer, de puxar uma carta aqui, uma ou mais de uma, né? Dos guardiões e saber o que é que os guardiões têm para trazer sobre essa situação. Caiu aqui a carta da pomba, olha lá. Falei que vocês têm conexão com os elementais, que vocês têm conexões com com os encantados, tá? Caiu a carta da pombagira cigana. E também no fundo de deck eu tenho o Exu Mirim. Exu Mirim fala sobre decisões, tá? Então aqui, diante do que você tem visto, a espiritualidade ela vem testificar para você que o que você tem visto não é coisa da sua cabeça, que você tá vendo certo sim, que o que você tem sentido é isso mesmo, tá? Aqui Exu Mirim fala sobre decisões.
que você precisa tomar, tá? Porque fala que através dessas decisões você vai criar oportunidades, tá bom? Então, retirando aqui, como o tarô aqui em cima disse, né? A primeira linha tá falando aqui sobre o que você tá vendo, porque a carta da bruxa fala sobre a espiritualidade, né? Então, o que a espiritualidade ela tá mostrando para você não é coisa da sua cabeça, é o espiritual te mostrando, tá? E fala que é sobre alguém aqui, tá bom? É sobre alguém. O que você tem visto, o que você tem sentido, a espiritualidade é a espiritualidade que tá te mostrando. Pombagira menina, ela está falando aqui sobre uma situação aqui que pode gerar brigas, tá? Então, o que a espiritualidade está mostrando sobre essa pessoa, tá? Sobre essa pessoa é um alerta, ela está te mostrando sobre as intenções dessa pessoa, aqui até de gerar brigas, tá? Em algum canto da sua vida. Aqui, Pombagira, a cigana tá falando sobre você restabelecer harmonia. Por isso que a Xumirim falou sobre decisões aqui. Então, você vai precisar tomar decisão. A minha cadeira baixando, gente. Então, você vai precisar tomar decisões aqui. Uma decisão aqui, tá? A espiritualidade, ela vai trazer oportunidade, tá bom? Para que você venha tomar uma iniciativa aqui, para que esse corte aconteça. Mas eu sinto muito aqui, muito forte, uma coisa que diz assim, ó, a espiritualidade, ela vai trazer oportunidades para que você faça esse corte acontecer. Mas se você não conseguir fazer esse corte acontecer, por quê? O sagitariano tem uma mania de ficar sempre se colocando no lugar do outro e sempre dando oportunidade para o outro se explicar. Sabe? O sagitariano tem essa mania. A pessoa vai lá, erra com o sagitariano, aí o sagitariano ainda, por ser todo otimista, por enxergar, querer sempre enxergar o lado bom das coisas e tal, o sagitariano tem ainda dá oportunidade, às vezes eu vou dizer assim de uma forma até feia, rude, dá oportunidade da cobra picar a mão dele de novo. Porque ele fica dando chance, né? A pessoa vai lá e mostra que ela se arrependeu. Mentira, a pessoa não se arrependeu, não. A pessoa só tá te enganando. Entendeu? A pessoa não se arrependeu, não. Ela só tá ganhando mais tempo e criando mais oportunidade para te passar para trás. Nesse contexto aqui, é o que a minha mentoria tá me trazendo, tá? Essa energia que eu tô sentindo aqui. Então, assim, a Xumirim tá falando aqui sobre a criação de oportunidades para que esse corte seja feito, tá? Para que você consiga restabelecer a harmonia no seu campo energético. A espiritualidade já vem harmonizando. Uma coisa que eu tenho sentido no campo do signo de Sagitário é que depois de algumas batalhas, até mesmo espirituais, e batalhas no seu meio pessoal, porque acabou, essas batalhas espirituais até acabaram afetando o seu pessoal, né, o seu financeiro, o seu familiar, outras coisas foram afetadas através dessa energia, entendeu? Aqui, a espiritualidade fala que ela tá criando oportunidades para você
se desvencilhar de vez dessa energia, apesar das coisas que você vem passando, né, já de algum tempo. Eu vejo que a espiritualidade, ela vem harmonizando a sua vida de novo, vem equilibrando a sua vida de novo. Foram feitos vários cortes na sua energia que estava te atrapalhando, e foram feitos vários cortes na sua vida também, tá? Então, assim, tem uma espiritualidade, tem uma mentoria muito forte aqui, trabalhando para que você restabeleça o seu campo energético, tá? Espiritual, e o seu campo pessoal, financeiro, de relações com as pessoas, tá? Mas aqui a espiritualidade, de novo, ela me traz aqui na minha mente o que você tem visto, o que você tem sentido, o que a espiritualidade tem te mostrado, porque eu sei, aqui a minha mentoria tem falado que chega muitas informações para você. A espiritualidade, ela tem falado aqui para mim que você não é coisa da sua cabeça, tá? Você tem sentido certo e você tem visto, sim, a intenção do outro, a afronta do outro, tá? Tem uma palavra que ela veio na minha boca 2 vezes aqui, eu não disse ela, eu fui falar agora, ela fugiu. A rivalidade de outro aqui, tá? Para com você, tá? E se não for você, sagitariano, aqui, se não tiver acontecendo isso com você, sagitariano, tá acontecendo isso com alguém na sua energia, tá bom? Ou, se você não é sagitariano e você veio dar uma espiadinha aqui, essa leitura, ela pode estar espelhada, tá? Ou pode estar invertida também, tá bom? Bom, vamos continuar, vamos esmiuçar mais isso. Esse é o tarô de Kir, tá? Tarô egípcio. Vamos ver o que mais que a espiritualidade ela tem, né, para falar com você. A carta da veemência. Quando eu olho essa carta, eu enxergo alguém que esteve debaixo do jugo de alguém, sabe? Alguém que se colocou debaixo do jugo de alguém. Então, para mim, aqui é como se você tivesse se colocado debaixo do jugo de alguém, ou você estivesse até com medo do julgamento de alguém, tá? Até na hora de fazer esse afastamento, você esteja com medo. Ou você teve medo, né? De afastar essa outra pessoa porque você ficou. A carta no fundo do deck é premeditação. Premeditação, imortalidade, é corte, purificação, regeneração, amizade, retribuição. A carta da fortuna também aparece aqui no fundo também. Então aqui é como se você se colocasse debaixo do jugo de alguém. É por isso que você não a revelação. E aqui essa carta da revelação, ela fala para mim sobre as coisas que a espiritualidade ela vem te revelando. Ela já mostrou na primeira linha, né? Sobre as coisas que ela vem mostrando para você. São revelações, você tem tido já de algum tempo. A espiritualidade fala para mim que não é de agora, você tem tido, tá? Revelações espirituais através de sonho, tá? Através de meditação, através de canalização. Você tem tido, tá? Revelações sobre essa pessoa.
tá? Sobre essa situação. Tua intuição, tua mentoria falou com você. A intuição nada mais é do que nossa mentoria falando com nós, tá? Tem a carta aqui, ó, a carta da ressurreição, o acaso, a imperatriz, tá? E o banimento. Tá? Então aqui eu vejo que situações aqui que você achou que era mera coincidência, mero acaso, não era, tá? E aqui a espiritualidade fala sobre um novo nascimento, a partir dessa finalização aqui, desse afastamento, porque aqui a espiritualidade fala que não é só a se afastar, não, aqui precisa-se mesmo ser tirado, tá? Você começa uma nova trajetória aqui, tá? Você começa uma nova trajetória, tá? Você começa a carta da ressurreição, a carta da purificação fala sobre que você tem sido alertada e pela espiritualidade dessas energias no seu campo energético, tá? Aqui fala para mim sobre pessoas que sofreu vários ataques durante o sono, ataques até durante o dia nos seus afazeres, teve ataque na sua vida financeira, no seu campo de saúde, até no seu campo afetivo, tá? Mas a espiritualidade fala de um renascimento, né? Porque você foi limpo, foi purificado dessas energias. Por isso que a espiritualidade fala que esse corte precisa ser finalizado, tá? Mais aqui, tarô. Aqui a carta da amizade. Caiu 3 cartas, eu vou aceitar as 3 cartas. As cartas da amizade. A retribuição, que nada mais é a carta da roda da fortuna, tá? E a carta da paixão, tá? Aqui a carta aqui o tarô, no fundo do deck, eu tenho a versatilidade e o patrimônio, o eremita. E a cooperação, o renascimento. Bom, aqui o tarô tá falando pra mim que você teve o desejo de que isso que você estivesse vendo não fosse verdade. E é sobre alguém que você considerou por muito tempo alguém de confiança, alguém amigo, tá? Mas aqui a carta da roda da fortuna fala sobre a roda da vida girar. E que eu traz para mim aqui uma energia que diz assim, ó, nada que tá oculto fica muito tempo oculto, uma hora ela é revelada. Então assim, o que tá por baixo hoje, a roda da fortuna aqui, ela está trazendo à tona, tá? Ela está trazendo à tona. Então aqui existe assim, verdades que estão sendo trazidas à tona. Você tinha o desejo de que essas coisas não fossem verdadeiras, né? Do que você estava intuindo, mas eu vejo aqui nessa carta a paixão, a energia muito forte de uma guardiã feminina, tá? Então eu posso até dizer aqui de uma pombogira mesmo aqui, tá? Uma mentora mulher aqui, que vem revelando essas coisas para você. Alguém que tem ficado de olhos e ouvidos bem abertos aqui, tá? Fala sobre alguém querendo tirar algo de você, tá? Alguém que se mostrava, tinha uma aparência de alguém que estava cooperando,
que estava ajudando, mas na verdade essa pessoa só queria estar infiltrada nas coisas ali, sabe? Só queria saber das coisas, na verdade. Que energia, né? O que mais, tarô? Caíram 3 cartas e eu vou aceitar as 3 cartas. Caiu pra mim aqui a carta da consumação, então algo vai ser sim finalizado, vai ser consumado, então existe essa finalização, tá? Aqui a carta da temperança, que lembra que eu falei na primeira linha, tem a energia dela lá no fundo do deck. A carta da imperatriz e no fundo do deck a regeneração. E o que eu vou finalizar? A generação, a purificação, tá? Arte e ciências, a imortalidade, tá? O que eu vou finalizar o tarô com essas cartas aqui? O que o tarô quer falar aqui, né? Tarô, a carta da consumação ainda traz uma energia de número 3, que é a mesma energia da imperatriz. A imperatriz fala de alguém que tem, tem uma energia maternal, né? É alguém que queria acolher, né? Aqui, tá? É alguém que estava sempre pronto a ajudar, né? Aqui também tem uma energia que... lembra que eu falei da temperança lá no fundo do deck? Falou aqui... Ela veio aqui de novo. Eita! Falou aqui de novo aqui pra mim sobre iluminação. Você recebendo iluminação, tá? Sobre essa consumação. Porque tem uma regeneração. Lembra a carta do renascimento que tava na segunda linha, falando sobre renascer, né? Sobre iniciar coisas novas aqui, tá? Aqui fala sobre isso, sobre regeneração, é sobre reconstruir alguma coisa, tá? Reconstruir o seu caminho, renovar a sua energia. Carta da purificação aqui. É como se você estivesse protegido, tá? Diante dessa energia, dessa intenção, né? Do que o outro aqui tem planejado aqui, tá? Então, existe aqui, sim, uma libertação. Na verdade, é bem essa palavra que eu tava procurando para usar. Existe aqui uma libertação nos seus caminhos para que seja restituído as coisas na sua vida. Que seja restituído aqui aquilo que foi lhe tirado, tá? Então, assim, aqui existe aqui uma proteção. O seu campo energético, ele foi limpo para você começar aqui uma nova história, um novo caminho, tá? Para você levantar de novo os seus pilares aqui. Então, existe aqui uma libertação. Então, nada daquilo que você viu, nada daquilo que você intuiu, nada daquilo que foi lhe mostrado pela espiritualidade era ilusão da sua cabeça, era nenhum... Não, a espiritualidade, ela vem falando para você sobre a questão de que foi mostrado para você, tá? Você viu certo, você intuiu certo, tá? Não existe aqui nenhum engano no que você tem sentido e no que você tem visto e no que a sua espiritualidade tem te intuído a fazer, tá bom? Então, assim, ó, recebe essa libertação. E junto com a espiritualidade, busque aí os meios de você
se livrar de fazer esse corte que você precisa fazer, tá? Mas a espiritualidade também diz aqui que se você não conseguir você fazer esse corte, a espiritualidade, ela fará esse corte, ela fará esse corte, ela já vem fazendo já, né? Ela já vem mexendo aí os pauzinhos dela para esse corte realmente ser finalizado, tá? Boa sorte para vocês aí.